Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente, olha, hoje eu vou fazer um bolo para vocês, um bolo bombom de cenoura. É um bolo de cenoura bombom. Então, olha, eu vou utilizar essa forma, tá? Essa forma que ela tem 42 de comprimento por 29 de largura por 4 de altura. Por que eu vou fazer nessa forma? Porque depois eu vou cortar os círculos, tá? Para poder fazer o bolo bombom. As outras etapas depois vocês vão acompanhar, tá? Então, olha, eu já deixei a cenoura aqui descascada, picadinha, tá? E as quantidades depois eu coloco na descrição do vídeo para vocês. Então, olha, cenoura descascada, cortadinha, crua, tá? Eu vou colocar aqui 4 ovos inteiros, ó. 4 ovos inteiros. A gente vai bater aqui no liquidificador. É o mesmo processo do bolo de cenoura que você já conhece. Aqui, só a única diferença é que esse bolo vai ser diet, tá? Eu vou fazer ele com o xilitol, tá? Aí aqui, ó, eu vou bater também o xilitol aqui, porque para ele poder dissolver bem, né? Para ele não ficar com aqueles farelinhos assim, inteirinhos se sentindo. Então, batendo aqui já vai ajudar bastante. Aí eu vou colocar óleo também. O óleo, você pode colocar óleo de coco, você pode colocar óleo de canola, óleo de girassol, até óleo de soja se você quiser, tá? Então aqui, olha, nós vamos bater os ovos, a cenoura, o açúcar e o óleo, tá? Se ficar pesado aqui na hora de bater, porque vai ser uma quantidade maior de massa, porque eu vou fazer um tabuleiro maior, né? Para recortar ele depois. Aí, se a gente vê que fica pesado, a gente põe um pouquinho de leite, tá? Ali a gente coloca um pouquinho de leite, para ver se não fica tão pesado. Agora nós vamos bater rapidinho, para não demorar muito aqui. Até dissolver bem essa cenoura aqui, tá? A gente tem que ficar bem dissolvido, tá? Não pode ficar nenhum pedacinho de cenoura, porque não vai ficar legal, né? Se ficar, ó, ficou bem batido. Agora nós vamos virar aqui neste bol, super bem batidinho. Parece que é muita massa, mas não é não, porque por causa do tamanho da forma, né? E depois eu vou recortar para poder fazer o bolo bombom, que aí depois vocês vão acompanhando as etapas. Né? É um bolo saudável, que a cenoura, né, tem beta-caroteno, né? Tem vitamina, né? Então, vai ser bem legal aqui. Além de ele ser zero açúcar, né? E o chocolate que eu vou usar também para preencher a forma do bolo bombom, ele é o chocolate zero açúcar, tá? Da Vital. Então, gente, olha, aqui eu já coloquei, né? Não precisa repetir, a cenoura, os ovos e o xilitol. Aí agora nós vamos colocar a farinha, que eu já deixei pesada aqui, tá? E por último, nós vamos colocar o fermento. Então nós vamos colocando aqui aos poucos, tá? E vamos mexendo. Vou mexer com esse fone aqui, ó. Fica melhor, ó. Tá vendo? Vamos mexendo aqui. É um bolo que a gente faz rápido, tá? E a gente consegue dar um toque diferente nele, né? Enriquecer um pouco o bolo, fazendo ele de formas diferentes. Então eu vou fazer essa massa e depois eu vou montar o bolo bombom para vocês verem, tá? Vai ficar maravilhoso. Fica diferente, fica bem apetitoso. Né? Quando as pessoas falam em doces diet, bolo zero açúcar, acha que é um bolo sem graça, né? E não é. Depende da forma como você prepara ele. Então, tem várias formas de preparar, né? Os doces que você, se você conseguir ter criatividade, né? Você consegue dar um toque especial, né, na preparação, que vai fazer com que ele fique assim, né? Primeiro a gente come com os olhos, né? Para depois a gente ter vontade de experimentar o prato, né? Ele tem que estar bonito, né? Primeiro você olha, nossa, que lindo, será que parece que está gostoso? Aí que você vai ficar animado a comer.
Aí aqui, gente, olha, eu vou também acrescentar um pouquinho de leite, tá? Eu vou colocar essa farinha toda aqui, porque a forma é bem grande. Aí a quantidade depois eu coloco na descrição. Olha, eu vou colocar um pouquinho de leite, tá? Para ele, apesar da gente ter colocado óleo, eu coloco também um pouquinho de leite para ele não ficar aquela massa tão difícil de mexer, porque às vezes quando a gente coloca óleo na preparação do bolo, às vezes nem precisa colocar leite, nenhum líquido, nem água, nem nada. Mas, dependendo, se você achar que ele ficou uma massa difícil até de você misturar, né, porque não é massa de pão, é uma massa de bolo, aí a gente acrescenta aqui um pouco de leite, que não, ele vai ficar bem legal. Se você for alérgico à lactose, né, for intolerante à lactose, você pode substituir pelo leite zero lactose. Que nas minhas receitas aqui eu costumo usar o creme de leite, o leite, todos eles zero lactose. Tá? Que hoje não é difícil de encontrar nos supermercados. Normalmente, nos supermercados tem uma seção só de produtos diet, né? A maioria dos supermercados grandes você encontra a seção de produtos diet, né? Chocolate. O chocolate que é um pouquinho mais difícil. Às vezes você acha, mas em pouca quantidade no supermercado. Não é uma quantidade que às vezes, assim, se você for comprar uma quantidade maior, às vezes tem 2 barrinhas, 3, às vezes na prateleira, né, do chocolate diet. Às vezes a gente não acha muito. Mas aí a gente compra direto do fabricante, igual eu tô fazendo, né? Que eu compro da Vital e compro pela internet, direto lá no fabricante, e eles entregam aqui para mim. É um parceiro aqui de preparação das minhas receitas. E eu adorei os produtos, né? Que tanto o chocolate quanto os doces preparados já, o leite condensado, os doces recheio doce de leite zero açúcar, que pra gente que vai preparar uma receita, se você já tiver ele, né, os recheios, o doce de leite e o leite condensado já preparado, adianta bastante a receita, né? Não fica muito barato, mas adianta bem. Você também pode preparar, por exemplo, o leite condensado, que eu já até dei a receita no canal, né? É só olhar lá que vocês vão achar. Então, gente, agora ó, eu vou colocar aqui o fermento. Eu vou misturar devagarinho pra gente já virar na forma, tá? É bem rápido esse bolo, bem prático. Vou dar uma outra forma de preparar ele, que é recortando ele depois, que vocês vão ver. Aí, olha, depois que a gente misturar bem esse fermento aqui, nós vamos levar ele para o forno a 180 graus. Na maioria das vezes, eu não aqueço o forno antes de levar o bolo para lá, para o forno, não. Eu ligo ele na hora que eu coloco a massa lá dentro do forno, sabe? A forma lá já preparada. Eu já acostumei a fazer desse jeito e dá certo, porque ele não queima o fundo nem a parte de cima. Eu acho que eu controlo melhor se eu colocar ele no forno sem pré-aquecer, tá? E dá certo. Ele fica maravilhoso também. Ó, tô mexendo mais devagar, porque eu tô misturando aqui o fermento, tá? Aí a forma já está untada ali com manteiga e farinha polvilhada com farinha. Tá, eu prefiro pro bolo de cenoura, porque eu vou tirar ele ali da forma, né? Porque às vezes a gente faz um bolo de cenoura que a gente corta ele na própria forma, né? Mas esse aqui eu vou retirar ele da forma, tá? Para poder modelar ele em outra forma. Olha que delícia, que maravilha de massa, olha. Olha, é muito rápido de fazer essa massa, né? Porque a gente não precisa usar batedeira, você bate no liquidificador. Ó, já está na hora de virar na forma. A farinha já está bem misturadinha. O fermento também não tem nenhuma pelotinha. Olha, agora eu vou virar ele aqui, ó, nessa forma que eu já mostrei para vocês. Tá? Essa forma aqui é 42 por 29 por 4 de altura. Tem que fazer uma quantidade maior de massa, porque essa forma aqui é bem grande.
porque senão ele fica muito baixinho, né? Se a gente colocar pouquinha massa aqui, ele não fica com a altura adequada, tá? Eu não gosto de bolo que fica solado, aquele bolo baixinho, não fica bonito, né? Principalmente pra gente quando tá preparando um bolo especial, né, diferente, assim, pra fazer um prato bem bonito. Vamos arrumar aqui, ó. Pode desperdiçar nada, né, gente? Não estamos em tempo de desperdiçar as coisas. Ó, aqui agora nós vamos analisar aqui dividido, para ele ficar bem lisinho aqui, os cantos ficarem bem. Depois de assado eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui para dar continuidade na receita. Vendo como que é rápido para fazer uma massa dessa aqui? Não tem como não ficar bacana, ela vai crescer, depois vocês vão ver como é que vai ficar bonita. Olha, gente, olha como é que ficou, tá vendo? Ele veio até a metade da forma, uns 2 centímetros de altura, aqui 2,5, e sobrou esses 2 centímetros aqui na altura para ela poder crescer aqui sem derramar aqui por cima, né? Então, olha só, agora eu vou levar pro forno, tá? E aí depois eu mostro para vocês como que ele ficou depois de assado. Tá? A gente vai estourar as folhinhas. Tá? Vou lá levar pro forno e daqui a pouco eu mostro para vocês de volta. Olha só. Enquanto o bolo assa, bolo tá no forno, tá? Eu vou fazer a casquinha do bolo bombom nesta forma, tá? Olha só, se você medir essa forma aqui no fundo, ela vai dar 18 centímetros. Se você medir aqui, ela vai dar 13,5 de diâmetro. Então, olha só, na hora que você for cortar o bolo, você precisa cortar nessa medida de 3,5. Se você cortar aqui na medida de 18, ela não vai entrar, porque aqui é mais estreito do que a parte daqui de cima. Esse bolo vocês já devem ter visto, né? Fazer a casquinha do bolo aqui. Então, eu já derreti o chocolate. Olha só, é o chocolate da Vital, cobertura, chocolate meio amargo, tá? Tá vendo aqui? Zero açúcar. Eu desse chocolate, ó, eu derreti um pedaço, tá vendo aqui? Eu já até derreti aqui, você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Vamos ver se aquele ali vai dar pra derreter aqui. Se não der, a gente derrete mais um pouco, tá? Eu tenho que mostrar para vocês qual o chocolate que eu estou usando, que ele é cobertura fracionada meio amargo, tá? Ele é zero adição de açúcares e é vegana também, tá? Essa barra é de 1 quilo, tá? Então assim, eu já fiz outras receitas, agora eu vou... E depois, gente, nós vamos rechear o bolo com essa cocada com maracujá também da Vital. Olha que maravilha. Tá vendo aqui? Que delícia. Eu já vou aproveitar e rechear com essa aqui, porque eu já comprei vários doces deles. E essa já está pronta. E é zero açúcar. Tá, o chocolate da cobertura também é zero açúcar, então nós vamos usar essa forma. Então, olha, eu derreti o chocolate aqui, ó. Ó, tá vendo? Derreti desse chocolate. Então, nós vamos fazer aqui a casquinha, tá? Ó, vou despejar um pouquinho. E vamos espalhar aqui na forma, tá? Normalmente a gente faz uma camada. A gente pode espalhar com pincel também, ó. Olha só. Deve estar dando para ver daí. A gente faz uma camada, tá? Esse pincel de silicone aqui, ó, é uma beleza. Vou fazer uma camada aqui de casquinha e vou levar na geladeira para cristalizar. E depois a gente dá um outro retoque, tá? Para ela ficar bem assim firminha e não quebrar fácil na hora da gente desenformar, né? Porque depois eu vou montar o bolo aqui dentro. Vou cortar ele em círculos, tá? De 13,5. Naquela forma que eu fiz de bolo que vocês viram, por isso que eu fiz ela maior. Porque eu acho que compensa mais fazer naquela forma, porque a gente já faz uma quantidade maior, né? Aí depois a gente corta no diâmetro que a gente quer e monta aqui.
Aqui, ó. Por que é bom a gente retocar? Se a gente vê que ficou alguma falhazinha, aqui, ó, olha só, vou virar para lá para vocês poderem ver. Olha só. A gente cobre aqui. Tá? Vou fazer até em cima aqui. Depois que a gente colocar as camadas de bolo aqui, eu vou repetir falando na hora que eu estiver fazendo, né? E para vocês acompanharem. Mas fica gostoso e bonito. Primeiro a gente faz uma casquinha mais fina e depois a gente retoca. O pincel de silicone é bom porque a gente vai em todos os cantinhos sem estragar a forma, porque essa forma é muito fininha, de acetato, né? Essa forma aqui é de acetato da BWB. Aí a gente pode usar a criatividade, né, gente? Vou deixar aqui, que eu vou continuar depois. Olha só, a primeira camada. Tá vendo como que ficou? Agora nós vamos levar para cristalizar um pouquinho, para secar um pouquinho. E depois nós vamos retocar aqui, tá certo? Eu vou levar na geladeira agora. E assim que tiver cristalizado eu mostro de novo. E, pessoal, olha só. A forma, a primeira vez que eu levei ela para a geladeira, já cristalizou. Ó, vendo, tá sequinha. Nós vamos dar mais uma camada aqui para ela ficar bem assim resistente e não quebrar na hora que a gente virar. Nós vamos colocar mais um pouquinho aqui, nós vamos fazer uma outra camada aqui. Deixa eu virar para vocês poderem ver, tá? Esse pincel aqui, ó, ajuda bastante. Pode fazer com a colher, se você não tiver o pincel, você não vai deixar de fazer, porque se você não tiver o pincel, né, para fazer. Você pode fazer com a colher, vai espalhando, tá? Ó. Para ela ficar uma camadinha mais resistente. Para na hora que você for desenformar, né, ele sai inteirinho, tá bom? Vou estar assando, tá quase assado já. Ele leva no forno uns 45, depende do seu forno, né? Se o forno for um forno profissional, ele vai ser mais rápido. Se ele for um forno caseiro, né? De fogão caseiro, ele demora um pouquinho mais, porque às vezes ele é maior, ele leva mais tempo para aquecer, né? E a temperatura é diferente também. De aquecimento, né? De cada forno é diferente. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente precisa ter paciência para fazer essas camadas. E eu vou levar ela para a geladeira, porque aí ela cristaliza. A gente tem que fazer assim para não ficar mais chocolate de um lado do que do outro, né? Senão ela vai ficar mais grossa num lugar e mais fina no outro. Deixa eu aqui um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eu tirei os doces daqui do vidro, tá? Esse vidrinho de doce é 200 gramas cada um, tá? Da Vital é cocada com maracujá. Aí eu passei pra aqui, ó, tá vendo? Pra dar uma misturadinha, que eu vou usar esse aqui no recheio do bolo na hora que eu dividir aqui as camadas. Aí depois vocês vão vendo aí. Enquanto o bolo tá assando, eu vou adiantando as outras coisas, tá? Agora vamos levar pra geladeira, esse aqui, para esperar cristalizar o bolo, terminar de assar e esfriar, que não dá pra gente montar ele quente, tá? Porque senão derrete aqui o chocolate, tá?
Tem que esperar assar, esperar esfriar, ficar na temperatura ambiente para a gente poder dar sequência. Então, meu pessoal, presta atenção aqui. Olha, eu já levei a forma para a geladeira, ela já cristalizou, tá vendo aqui? Tá no ponto da gente fazer o bolo. O bolo assou e esfriou, tá? Eu já cortei os disquinhos, olha. Você pega o papel toalha, mede aqui o fundo, ó. Tá vendo aqui? A espessura, coloca em cima da forma do tabuleiro que assou e corta os discos, tá? Agora nós vamos começar aqui a montar o bolo, tá? Nós vamos colocar um pouquinho do doce aqui no fundo da forma para o bolo colar aqui no chocolate, porque se você colocar ele aqui sem colocar nada aqui no fundo, ele não vai ficar grudadinho aqui na forma, entendeu? Esse recheio aqui que eu já falei para vocês que é a cocada com maracujá, que é da Vital, que eu comprei vários doces. Aí eu tenho desse aqui, dessa cocada já pronta, zero açúcar, ó. A gente passa um pouquinho aqui no fundo para servir de colinha, de uma colinha. Aí a gente vem, ó, com o disquinho e encaixa aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que ele se encaixou direitinho, ó. Tá vendo aqui? Gente, eu não vou molhar esse bolo porque ele ficou bem fofinho. Então, como tem o chocolate aqui nessa casquinha, eu não vou umedecer demais, porque ele já tá bem fofinho. Então aqui, ó, nós vamos colocar o recheio, tá? Pra gente montar ele aqui. Depois nós vamos fechar com chocolate derretido e levar pra geladeira de novo, pra ele cristalizar o fundo aqui. Pra gente poder tirar ele aqui da forma. Vamos colocar aqui bastante recheio, tá? Em cima do bolo, para ele ficar espetacular. Gente, vocês reparam os cachorros do vizinho tá latindo, tem horas que tá quietinho e tem hora que começa a latiçar. Aí atrapalha um pouco. Olha, vamos colocar outro disco aqui, tá? Colocar mais um pouquinho de doce aqui. Aqui vai ser bem pouquinho, agora que ele já tá bem alto aqui. Você vê que duas camadas, dois discos já quase cobriu aqui, ó. Quase completou aqui, ó. Tá vendo a forma? Olha só, gente, agora nós vamos fechar aqui com o chocolate derretido, tá? O mesmo chocolate que a gente utilizou aqui na lateral, nós vamos colocar aqui em cima. Aí aqui, ó, a gente coloca e espalha também. Vai ficar bem coberto aqui. A gente espalha. Pode ser com pincel, com colher, o que você melhor se adaptar aí, que às vezes você vai fazer não se adapta bem, aí a gente faz do jeito que a gente se adaptar melhor. Então aqui, gente, ele é um bolo, a gente fala, né, um bolo bombom, porque ele tem essa casquinha de chocolate e a gente fecha ele aqui também com chocolate. Olha só, tá vendo? Agora nós vamos levar para a geladeira de novo, para essa parte aqui. Vou até colocar mais um pouquinho para ela ficar mais grossinha aqui, para ela não quebrar na hora de tirar. Pegando chocolate aqui. Né? Aí depois outra coisa que eu vou falar para vocês. Na hora que for partir ele, na hora que você for cortar o bolo, que você tirar da forma,
você aquece uma lâmina da faca para você poder cortar ele, senão ele vai partir desigual, entendeu? Ele vai quebrar desigual. Aí você aquecendo a faca, olha só, depois eu falo de novo, deixa eu levar para a geladeira, tá? Para ele cristalizar e depois eu vou virar ele aqui na forma para vocês verem como que ficou, tá bom? Aí tem que aguardar uns minutinhos para ele poder secar essa parte aqui. Vou levar para a geladeira. Aí a gente vai, olha só, tô voltando. Eu tirei o bolo da geladeira, tá? Ele já gelou. Aí aqui, ó, para ficar mais fácil, a gente corta, tá? A gente corta aqui por cima, onde soltou, para ele não quebrar. Aí a gente vai descolando assim, ó, até ele soltar, ó. Tá vendo? Soltou inteirinho aqui, sem estragar, tá? Aí aqui a gente agora, onde ficou umas casquinhas aqui, a gente tira, né, para não deixar isso aqui na beirada do prato, tá? Aí aqui a gente pode fazer uma decoraçãozinha com chantilly, tá? Olha que belezinha que ficou o bolo. Aí aqui, olha, o chantilly gelado, tá? No bico de confeitar, bico pitanga, pequeno, tá? Nós vamos fazer uns detalhezinhos aqui em cima. Isso não é obrigatório, faz se você quiser. Nós vamos fazer umas pitanguinhas aqui, ó. Tá vendo? Só para dar um charme a mais aqui. Nem precisaria, mas... Tá vendo? Ó, a gente vai enfeitando ainda mais para ele ficar mais bonito. Esse aqui é chantilly batido puro, tá? Até dar esse ponto aqui de a gente usar com bico de confeitar, tá? Não precisa colocar nada, você bate ele puro. Tá? Aí aqui, ó. Fazer 3 aqui, depois eu vou botar umas... Aí aqui embaixo também tem que ter um arremate, né? Aí nós vamos fazer aqui também. Para dar um toque bem bonito nele. Um toque de decoração aqui, né? De confeitagem. Para enriquecer ainda mais a aparência, né? E o sabor também, porque o chantilly com chocolate também fica muito gostoso. Outra coisa, você bate o chantilly e deixa ele na geladeira, tá? Aqui que eu já vinha para aqui, já viria para aqui para preparar aqui, ele tá aqui, não tem nem 5 minutos que ele tá aqui no saco de confeitar. Ele tem que ficar geladinho, se ele ficar fora da geladeira, o que vai acontecer? Ele vai amolecer. Aí, gente, olha, outra coisa que eu queria falar. Tem essas perolinhas aqui, ó. São confeitos, tá? Nós vamos botar aqui que nós vamos dar um toque aqui de sofisticação aqui desse bolo de cenoura que é simples e ele vai ficar chique porque a forma como a gente decora, né? A gente dá um toque de sofisticação aqui no bolo. Aí aqui no meio dessas pitanguinhas aqui do chantilly, a gente vai intercalando. Elas são aqui meio cobre, né? Meio rosé gold e douradinho. Você vai intercalando. Você coloca uma rosé gold e uma douradinha. Olha que linda que fica. Uma decoração simples, mas que fica super bonito. Você consegue dar aqui um toque de sofisticação aqui no seu prato. Então, gente, olha só. Vamos finalizando aqui o bolo, tá? Para dar uma finalização bem bonita nele aqui. Acompanha comigo aqui, que esse aqui é um trabalho delicado, né? Que a gente, se você for fazer com a mão, no Mercado Livre você encontra, e várias lojas de confeitagem você consegue encontrá-las. E não é preço absurdo também não. Então assim, basta você ter um pouquinho de
criatividade, bom gosto, né? Que você consegue enriquecer o seu trabalho com poucas coisas que você utiliza aqui. Ó, com pouquinha coisa que você coloca aqui, você consegue dar um toque de sofisticação aqui. Ó, vamos finalizar aqui, nós vamos colocar um em cada pitanga aqui, para ficar bem chique aqui. Ó. Aí aqui na lateral embaixo a gente vai colocar de longe em longe, não precisa colocar de fora a fora não, a gente vai salteando aqui, só para combinar com a parte de cima. A gente espaça um pouco, dá um espaço maior, né? Que aí a gente não precisa ter muitas aqui para... Aqui vem uma sujadinha de chantilly. Olha isso, gente. Que coisa mais bonita que fica um bolo bombom de cenoura. E quando a gente está fazendo, a gente fala assim, ah, isso é muito simples, isso eu já sei fazer, né? Mas quando você modifica, né, dá uma nova roupagem, né, para o bolo, você consegue melhorar a aparência, né? E fica luxuoso, sem dúvida alguma. Estou finalizando aqui já. Outra coisa que eu queria falar, vou aproveitar que eu tô finalizando aqui devagarinho. Aquela forma que eu fiz de bolo, se você quiser fazer, dá para você fazer 3 bolinhos desse aqui, com 2 camadas de recheio, tá? Esse aqui tem 13,5 de diâmetro, tá? Essa forma. E você consegue colocar aqui, dependendo da altura que ele ficar, você coloca 2 camadas, uma um recheio e outra camada. Dá para você fazer 3 bolinhos. Tá? Eu já deixei até cortado os outros discos ali, que eu vou fazer mais 3, mais 2, quer dizer, dá para fazer 3. Então, às vezes, se você tiver pensando em fazer né, mais quantidade ou tiver encomenda, o ideal é você já deixar cortadinho, tá? Já faz uma forma maior, que aí na hora de você preparar aqui, montar os bolos, você já tem eles todos assados, né, cortadinho ali. Eu já deixei os outros disquinhos cortados. Eu não vou fazer 3 aqui na câmera, aqui na frente para vocês, porque vai ser repetição. Então, eu só estou falando para vocês o rendimento, né? Aquele rendimento da massa, dá para você fazer deste tamanho aqui, você consegue fazer 3, tá? E o recheio fica a seu critério, tá? Você pode usar um recheio, né, diferente, não precisa ser esse. A sugestão que eu estou dando é essa aqui, tá? Aqui, gente, eu tô botando uns coraçõezinhos aqui, rosinhas, que eu tenho aqui, né? Que eu tenho vários confeitos ali, vários saquinhos de confeito. Aí é para dar uma beleza aqui, bem suave aqui nesse bolo. Então, gente, olha, vou mostrar para vocês como é que ficou. Olha só, não dá para me ir muito perto da câmera. Olha isso. Olha que gracinha. Depois eu vou tirar umas fotos mais próximas para postar para vocês lá na capa, né? Porque aí vocês vão conseguir ver melhor. Outra coisa que eu ia falar para vocês, normalmente a gente corta, né? Mas eu não vou cortar esse bolo aqui, porque esse aqui é um presente que eu estou fazendo. Então, dando a aula para vocês, né? Mostrando como que faz. Então, só uma ideia que eu vou dar, que eu já testei muitas vezes, é por questão de experiência. Quando você for cortar esse bolo, que é o bolo bombom, que tem essa capinha de chocolate, você aqueça a lâmina da sua faca para você cortar, que quando você encostar a faca, ela vai derretendo o chocolate e você consegue cortar a fatia certinha, sem quebrar o bolo. Porque se você colocar a faca aqui sem aquecer, ele vai quebrar de qualquer jeito, porque a casquinha está crocante,
cristalizado o chocolate, né? Então, se você já forçar a faca aqui, o que vai acontecer? Ele não vai cortar certinho. Gente, olha, essa foi a minha sugestão de hoje, um bolo bombom de cenoura, tá? E espero que vocês, né, gostem e repliquem a receita, façam aí na casa de vocês, tá? Porque fica maravilhoso. Além de ele ser todo zero açúcar, desde a massa, o recheio e a cobertura. Então, às vezes a gente pensa assim, o doce, ou a sobremesa, ou o bolo diet, zero açúcar, ele não tem graça, porque ele nunca pode fazer diferente. Pode, gente, olha só, é só a gente ter boa vontade e ter um pouquinho de habilidade que a gente consegue preparar uma sobremesa, um bolo, ou até para presentear, ou para vender mesmo, no zero açúcar, de forma muito bonita. Então esse foi meu vídeo de hoje, tá? O meu nome é Marieide Carvalho, tá? Inscrevam-se lá no meu canal, curtam. Hoje agradeço a vocês, todos os inscritos, eu estou muito feliz. Um grande abraço para vocês, um grande beijo, tá? Até o próximo vídeo.